Exército de São Miguel, obrigado por essa Ave Maria e vamos agora, sob o manto protetor da Mãe, ouvir o que Deus quer nos falar neste 9º dia da nossa Quaresma de São Miguel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, nós vimos durante esses dias os personagens da luta. A necessidade da Rainha dos Anjos, a necessidade de São Miguel, o inimigo que tem perseguido, e o Padre Bem-vindo também falou da situação difícil que nós estamos vivendo. Nós vamos meditando agora durante esses dias os 3 inimigos. Estamos vendo durante esses dias o mundo, que o mundo é um dos 3 inimigos, o mundo, o demônio e a carne. Nós vamos aprender muito no decorrer desses dias da nossa Quaresma de São Miguel. Uma das semanas nós vamos dedicar para aprender como defender a nossa família. E hoje, de maneira especial, você vai receber armas para essa batalha, mas você vai aprender muitos que estão na Quaresma de São Miguel. Deus lhe pague, irmã. Já há mais tempo, já fazem a Quaresma de São Miguel conosco, já tem uma noção da importância de São Miguel nesses tempos difíceis. Muitos que estão chegando agora, talvez não conheçam a origem dessa oração de São Miguel, não entendam a gravidade do tempo que nós estamos vivendo. Então, a Bíblia fala que os anjos vão marcar os eleitos em tempos difíceis. A Bíblia fala que são os anjos que têm a missão de recolher os escolhidos de Deus. Será que eu e você somos escolhidos de Deus? A Bíblia chama de predestinados. Os santos chamam de predestinados, aqueles que vão para o céu. São Luís diz que Jacó é a figura dos predestinados. Jacó, Israel, o eleito de Deus. Esaú é a figura dos réprobos, os que vão ser condenados ao inferno. Ninguém pode saber sobre a vida do outro, sobre o futuro do outro, mas Deus já sabe. E mesmo que não tenha como nós sabermos, existem sinais daqueles que estão num caminho de salvação. Entenda bem, Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Isso é muito importante. Deus não criou ninguém para se perder. Mas Deus, por ser onisciente, Ele já sabe aqueles que não vão querer a salvação. E existem sinais no mundo espiritual daqueles que são os eleitos, os predestinados e daqueles que são os réprobos. Não é a doutrina de Calvino. Calvino, que ao criar na ala protestante o calvinismo, não é? Da onde hoje os presbiterianos têm uma ligação um pouco maior, ele acreditava numa heresia muito horrível. Ele acreditava que Deus destinou algumas pessoas para se salvarem e destinou outras pessoas para se condenarem. Isso é um absurdo terrível e foi condenado pela igreja como uma heresia horrível. Quando falamos de predestinados, estamos falando de que Deus, somente Deus, sabe, porque Ele é onisciente, quem vai se salvar e quem vai se perder. Por isso, existem sinais e nós vamos aprender um pouco sobre esses sinais da predestinação de Deus. No capítulo 13 de São Marcos, Deus fala que são os anjos que vão marcar esses eleitos, que vão juntar esses eleitos. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. Marcos 13, 27. Em Mateus 24, 31, Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta. E a tradição diz que quem vai dar essa palavra de ordem através da trombeta representa aqui São Miguel Arcanjo. No Antigo Testamento,
O padre Fidel Honório explicou para a gente, um estudioso da Sagrada Escritura, que essa trombeta muitas vezes representa também o sumo sacerdote, o líder do louvor e da adoração, dando a palavra de ordem através do toque da trombeta. Um dos significados, que são muitos, mas essa trombeta final, a tradição da igreja diz, quem toca é São Miguel. E aqui está dizendo, enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, quer dizer, palavra de ordem de São Miguel, e então os anjos reunirão os seus eleitos dos 4 ventos e de uma a outra extremidade do céu. Mateus 24, 31. Você está vendo que os evangelhos e as escrituras sempre falam de anjos, e estão falando agora dos anjos como aqueles que vão marcar os eleitos, vão escolher os eleitos, preparar os eleitos. São Luís vai falar também, além de Jacó e Esaú, da figura de Caim e Abel. Caim é também uma figura daqueles que se revoltam com Deus e que vão se perder. E Abel, o justo, é o sinal daqueles justos que são perseguidos e injustiçados pelos inimigos de Deus. É uma figura também dos eleitos de Deus. Mais uma vez, nós devemos fazer um exame de consciência. Será que nós estamos do lado dos eleitos ou do lado dos réprobos? Em Mateus capítulo 25, Jesus fala que uns são chamados de ovelhas, os que estão à direita, e os outros são chamados de cabritos, de bodes, aqueles que são rebeldes, seguidores do inimigo. Uns ele colocará à direita e falará, vinde bendito de meu Pai, benditos de meu Pai, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, vinde para o reino preparado para vós. E aos da esquerda ele vai dizer, longe de mim, malditos, nunca vos conheci. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Ide para o inferno eterno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Jesus fala que existem 2 lados. Quando Jesus morre na cruz, Deus deixou essa marca como lição para nós. Os 2 que estavam ao lado de Jesus eram pecadores e pecadores de pecados graves. Mas um deles se arrependeu, essa é a grande diferença. Todos nós somos pecadores, uns mais, outros menos. Mas um deles se arrependeu, se humilhou, pediu misericórdia, quis mudar de vida, aceitou aquele sofrimento, disse que merecia. E o outro continuou na sua rebeldia contra Deus. Se você é filho de Deus, faz um milagre na sua incredulidade. Davi era um dos prediletos de Deus. Mas quando você lê a história de Davi, você, se não tiver um conhecimento bíblico, pode até se escandalizar. Porque Davi cometeu grandes pecados. Pecados vergonhosos. Que estão lá na Bíblia. Mas não com a Bíblia aprovando. Pecados muito feios. E por que Davi é o rei que é mais elogiado por Deus? Porque ele cometeu erros. Mas ninguém como Davi soube se arrepender, soube se humilhar e assumir as consequências do seu erro. Quando ele cometeu um dos vários pecados que ele cometeu, e Deus falou que ia castigar o povo inteiro por causa daquele rei que cometeu aquele pecado, o rei Davi, ele disse, Senhor, castiga a mim e a minha família. Nós merecemos, eu que pequei. Este povo não merece isso. Ele pediu que o castigo que estava indo para todos viesse só para ele. Ele aceitava a correção. Ele tinha humildade. Entenda bem, grava isso no coração. No céu só estão os humildes. No inferno não existem humildes. Existe até alguém que praticou a castidade lá no inferno. Sabe por quê? Porque os anjos decaídos nunca pecaram contra a castidade. Mas não existe humilde. Não existe ninguém humilde no inferno. Não existe ninguém que ame a Deus e ao próximo no inferno. Por isso o Senhor está separando as águas. Em Mateus 25, ele vai separar o joio do trigo. Mas ele já está começando, como diz a carta de Pedro, o julgamento começa na casa de Deus. E você se decidir
pelo arcanjo Miguel, você estar fazendo a quaresma de São Miguel, pode ser um sinal extraordinário da eleição de Deus. Por que eu estou falando isso? Baseado na minha imaginação, nos meus pensamentos? Não, meu irmão. Olha só, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, deixa eu abrir aqui para você. Olha o que diz essa passagem fantástica. Depois disso eu vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, ou sobre o mar, ou sobre árvore alguma. Por que o anjo estava impedindo esse vento? Você vai entender. Os anjos não estavam deixando nenhum castigo acontecer na humanidade, enquanto não fossem marcados os eleitos de Deus. Vi ainda outro anjo subindo do Oriente. Ele trazia o selo do Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais foi dado danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar e nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Não danifiqueis enquanto nós não estivermos selado, assinalado os eleitos de Deus na sua fronte. Aqui não diz qual é a marca dos eleitos de Deus, qual é o selo, qual é o sinal. Diz também que os eleitos de Satanás vão ser marcados na fronte e na mão. Por isso, fala dessa marca, 666, um número simbólico, que significa revolta contra Deus, porque 6 é o número da criação do homem, que foi criado no 6º dia. Por isso a Bíblia diz, é um número de homem, que só valoriza a humanidade. Sem Deus, sem o 7º dia, o descanso de Deus, sem a celebração do culto a Deus, o homem é vazio, o homem quer ser como Deus. 3 vezes significa que ele quer ser como Deus, mas ele é fracasso e destruição. Mas esse é o selo do inimigo, diz o Apocalipse. Mas o selo dos eleitos não diz aqui qual é o selo que o anjo vai marcar. Mas anota aí no seu diário espiritual, Ezequiel capítulo 9. Aqui na profecia, que antecipa o que diz lá no Apocalipse, fala que marca é essa que o anjo vai selar os eleitos. Diz aqui, eu não vou ler todo o capítulo 9, mas vou ler só a partir do versículo 4. Depois você pode ler com mais detalhe. Ele vê um homem de linho branco, um homem que representa a Deus, é um anjo de Deus enviado para marcar os eleitos. E no versículo 4, essa voz de Deus diz a esse homem: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois, e ele vai dizer, depois percorre a cidade e aniquile a todos. É uma ordem de Deus para um anjo, que o anjo deve primeiro marcar os eleitos com a cruz. Está aqui na tradução da Bíblia Ave Maria. Em algumas traduções está escrito marca com um sinal, ou marque com a letra Tav. A letra Tav em hebraico, antigamente era representada pela cruz. Nessa época que foi escrito pelo profeta Ezequiel, era usada a cruz, que representava a última letra do alfabeto hebraico. E essa letra simboliza o sinal de Deus. Tanto que a Bíblia diz que o sol, a lua, são os sinais de Deus. Eles representam os tempos e os sinais de Deus. Olha que incrível. A letra Tav em hebraico representa o número 400. E os antigos não sabiam que a lua é 400 vezes menor do que o sol. E que o sol está 400 vezes mais distante do que a lua. E por isso os dois parecem ter o mesmo tamanho. Só que 400 é exatamente essa letra do sinal de Deus, a última letra do alfabeto hebraico. E todos eram marcados com esse sinal, que era a cruz. Somente os marcados com o sinal da cruz não seriam destruídos, não seriam mortos junto com todos os outros. E esse tempo aqui de Jerusalém, que foi destruída a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído, é uma prefiguração
Porque a Bíblia diz que o templo espiritual da igreja vai ser destruído, Apocalipse 11. O templo espiritual são os cristãos, a fé dos cristãos. E diz, marca os eleitos. Somente o altar e os adoradores, só aqueles que adoram, é que vão perseverar na fé eucarística. O templo de Deus está lá no Apocalipse 11, um padre que fez doutorado em Eucaristia explicava para a gente. É o templo espiritual. A parte externa da igreja, quer dizer, os que não amam a Eucaristia, não vão perseverar na prova. Os que têm vida eucarística vão aguentar. O profeta dos nossos tempos, Monsenhor Jonas Habib, dizia isso com muita força. Quem não adorar, não vai aguentar. Quem não adorar não está recebendo o sinal dos eleitos, porque a hóstia significa vítima de sacrifício, significa a cruz de Cristo no meio de nós sendo atualizada pela missa. Quem não tem amor à Eucaristia não está sendo marcado com a cruz do Senhor. Mas o objetivo de São Miguel, e por isso o maior milagre dessa quaresma e de todas as outras, são pessoas que há anos estavam longe da Eucaristia. Há anos não recebiam sangue do Cordeiro na sua fronte, quer dizer, o sacramento da confissão. Há anos não comiam a carne e não bebiam o sangue do Senhor. Afinal, em João 6 está escrito: se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão a vida. A vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não me comer, não viverá por mim. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue, vai viver em mim, como eu vivo pelo Pai. Isso é tremendo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não comerem minha carne, vocês não estarão unidos a mim. Não terão parte comigo. E o papel de São Miguel não é atrair para ele. É atrair para Jesus presente na missa, na Eucaristia. Ele quer marcar os eleitos. E olha aqui, vamos analisar. Será que eu e você estamos nesse sinal de predestinação ou no sinal de réprobo, de perdidos do caminho do inferno? A Bíblia diz aqui, olha só, quem é que Ezequiel está dizendo que o anjo vai marcar com a cruz? Marca com a cruz a fronte daqueles que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Você tem gemido? Você tem ficado triste diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, na igreja? Você tem ficado triste quando você vê que a fé, às vezes até no meio dos pastores, tem sido abandonada, ensinada heresias? Você está triste quando você vê que a família está sendo desfigurada, como disse a irmã Lúcia, que é o maior de todos os ataques é esse. O último ataque seria contra a família, nós estamos vendo isso. E quem defende essa verdade hoje em dia pode ser até preso. As leis começando a se levantar contra o Evangelho. Você não pode mais pregar o Evangelho, porque é contrário à lei civil. Tudo está se encaminhando para isso. Mas existem aqueles que pertencem a Deus, e a Bíblia diz, Deus conhece aqueles que são seus. Eu tenho certeza que a grande maioria dos que estão me ouvindo tem gemido, tem chorado, tem sofrido. E infelizmente nós somos filhos de Adão e Eva, nós caímos. Muitas vezes nós participamos dessa impiedade do mundo. Muitas vezes o mundo está nos arrastando e nós achamos bom. O pecado é sedutor. Mas eu tenho certeza que a grande maioria, senão você não estaria aqui, tem gemido sobre o pecado do mundo e sobre os seus próprios pecados, sobre os meus próprios pecados eu tenho gemido e chorado. Isso é um sinal que Deus está dando, olha aqui, marca aqueles que estão gemendo e suspirando devido a tantas abominações que na cidade santa se cometem. Nós temos chorado, não é? Nós temos gemido. Eu lembro aqui de Ló, sobrinho de Abraão, em Sodoma e Gomorra. Ele era o justo, está na Bíblia, que gemia. Ele sofria
com aquela maldade em torno dele. Ele não aguentava mais estar ali naquele meio. Infelizmente, a esposa dele no início também não aguentava, mas ela acabou se apegando àquele lugar. E quando o anjo mandou saírem, olha, sempre o anjo trazendo os eleitos, recolhendo os eleitos, ela estava apegada àquela vida devassa daqueles moradores. Ela estava apegada àquele lugar sujo que seria destruído. Por isso ela não conseguiu a salvação. Pelo menos não a salvação física, não é? O anjo salvou a vida de Ló e das suas 2 filhas, mas a esposa e os genros ficaram na cidade. A esposa olhou para trás, se apegou naquele passado sujo. Deus te chama na Quaresma de São Miguel de desapegar. Se até aqui o seu passado foi sujo, Deus te faz criatura nova. É obra nova. E um dos grandes sinais desse selo de Deus dos eleitos é a devoção ao arcanjo São Miguel, é a devoção a Nossa Senhora, é a devoção a São José. Está escrito aqui o Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria, se você tem esse livro, no número 182 e no número 41, São Luís vai dizer, citando São João Damasceno, doutor da igreja, padre da igreja: ser voto devoto a Maria Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Se você quer saber de um sinal que uma pessoa está num caminho certo, é ter uma devoção sincera por Nossa Senhora, um apego de coração à Virgem Maria. Não quer dizer, é um sinal, não dá certeza. Tem pessoa que está fingindo. São Luís explica os devotos hipócritas, mas a grande maioria que tem uma devoção sincera a Nossa Senhora, reconhece que é pecador e sabe que ela é o refúgio dos pecadores, mas os santos vão dizer, além da grande devoção à Eucaristia, à Nossa Senhora, que são muito maiores, a devoção a São José, mas a devoção a São Miguel é um dos maiores sinais. Um beato, que foi o fundador da congregação de São Miguel, ele diz assim, olha só, deixa eu ver se eu encontro. Ele fala da importância do escapulário de São Miguel e ele experimenta, quem usa esse escapulário, uma assistência eficaz do poderoso defensor São Miguel. E ele vai entender que não há maior valor. Não, isso aqui é o Cardeal Ratzinger. Achei aqui, olha. Depois da Virgem Maria, São Miguel ocupa o primeiro lugar de honra e tem depois dela a maior influência no destino do mundo. A nossa vitória final repousa nas mãos deles. O bem-aventurado padre Bronislau, ele que é o fundador da congregação de São Miguel, nós vamos explicar já sobre isso. Ele está falando da importância de São Miguel, da devoção a São Miguel, como um sinal de eleição. Quem marcam os eleitos são os anjos, ao toque da trombeta de São Miguel. São Miguel é o arcanjo, diz lá a carta de São Paulo, ao toque do arcanjo. Quando o arcanjo tocar a trombeta, ele está fazendo referência a Miguel. Miguel que está recolhendo, reunindo os eleitos e selando esses eleitos. Repito, não levando para ele, mas levando para o altar de Deus. São Miguel está arrastando milhares, milhões de almas ao altar de Deus. São Miguel está marcando os eleitos, meus irmãos. Essa profecia está aqui no nosso livro, na meditação de hoje, de Daniel 12. Será um tempo de angústia tal como nunca antes. Nesse tempo surgirá Miguel. Existe um livrinho chamado Manuscrito do Purgatório. Nesse livro, tem o imprimatur da igreja e tudo. Existe uma profecia dizendo, no século XIX, nós não sabemos quando, mas as almas do purgatório, uma religiosa que estava no purgatório diz isso, não sabemos quando, mas Deus diz que São Miguel vai em breve se manifestar poderosamente. E ele vai se manifestar com força. Será que nós estamos nesse período? Eu quero mostrar para você que um dos compromissos para quem usa o escapulário de São Miguel,
que é um selo, um escudo de proteção, representando que os seus devotos disseram sim a essa devoção a ele, para valer, um compromisso de devoção com São Miguel e ao mesmo tempo as promessas de proteção, o escudo. Por isso o escapulário de São Miguel em forma de escudo, um escudo de proteção. Um dos sinais o tempo que surgiu esse escapulário de São Miguel foi exatamente poucos anos antes de profecias grandiosíssimas começarem a acontecer com relação a São Miguel. E um dos compromissos de você usar o escapulário é você rezar todos os dias a oração de Leão XIII. Você sabe qual é? Quem é antigo aqui no exército já sabe, você que é novo, talvez não saiba, aquela oração: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Você sabe a origem dessa oração? Como ela é profética? Como ela foi anunciada antes por outras aparições e confirmada depois por outras aparições? Aqui no nosso livro, o irmão Emanuel Maria citou o Padre Gabriele à morte. E o Padre Gabriele cita um episódio. Aliás, o Padre Gabriele, ele falava da profecia de um carmelita chamado Francisco Palau, Beato Francisco Palau, que o espírito de Judas ia se infiltrar na igreja. E o Beato Francisco Palau falava que chegaria esse tempo que São Miguel iria defender a igreja desse ataque que por dentro dela iria se infiltrar. E o Padre Gabriele vai citar uma visão do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII estava participando de uma missa. Acabou de celebrar uma missa e antigamente existia costume. Os papas faziam isso. Depois de celebrar uma missa, ele participava de uma outra, só em ação de graças. Só agradecendo a Deus por o corpo e o sangue de Cristo estar dentro dele. Sabe o que acontece? O Papa Leão XIII teve uma visão. Ele ficou atônito, ficou pálido e se recolheu correndo para a sua capela particular. Lá ele compôs a oração a São Miguel Arcanjo e ordenou que todos os bispos do mundo inteiro rezassem essa oração depois de todas as missas. O Padre Gabriele, como alguns outros, ficam muito indignados porque essa oração foi proibida de rezar depois, na década de 60 desse século. Mas durante alguns bons anos essa oração era rezada depois de todas as missas, a oração a São Miguel Arcanjo. E ele teve a visão que Satanás pediu um tempo para provar a igreja. Existem algumas fontes diferentes dos detalhes de o que o Papa Leão XIII viu, mas existem aparições de Nossa Senhora que confirmam exatamente o que ele viu. Esses 100 anos que a igreja iria passar por uma prova tremenda, foi profetizado antes. Anote aí para você ter registrado no seu diário espiritual a aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora anunciou que o século XX seria o século da destruição da fé. Outra aparição, a aparição de La Salette, disse que Lúcifer seria solto do inferno em 1864 e pouco a pouco iria destruir a fé. Tudo isso falando do século XIX e XX. Outra aparição confirmou a aparição de La Salette, a aparição da Rainha dos Anjos ao Padre Luiz Sestac, beato já. Nós rezamos essa oração todos os dias no Terço do Combate. Augusta Rainha do Céu, Senhora dos Anjos, Nossa Senhora apareceu e mostrou para o padre, em 1864, os demônios sendo soltos, para abolir a moral e a fé, pouco a pouco. Você já percebeu que até dentro da igreja algumas pessoas querem mudar a moral católica? Querem mudar os artigos da fé? Até falam de adaptar o catecismo para os tempos modernos, mudar o catecismo. Tudo isso foi visto antes em profecia. Na Bíblia está a profecia. Aqueles que não amaram a verdade, segundo Tessalonicenses 2, Deus vai permitir que sejam enganados pela mentira. E o homem ímpio vai enganá-los com todos os artifícios e poderes de Satanás. Está na Bíblia, tudo profetizado, mas Nossa Senhora vem nos ajudando nas aparições. Ela vem falando que o inimigo está sendo solto. Até que em 1884 o Papa Leão XIII teve essa visão e ele, como Papa, estabeleceu que rezasse essa oração. Hoje não é obrigatória, mas você pode rezar.
Os que se revestem da devoção de São Miguel, e aqui eu falo desse escapulário, que é um sinal que no último dia da nossa quaresma nós vamos selar esse compromisso. Esse livrinho explica detalhes desse escapulário, como surgiu. Surgiu no tempo de Leão XIII, um pouco antes do Papa ter a visão, no tempo de Pio IX. Mas Leão XIII que aprovou esse escapulário, tinha que ser ele, o Papa de São Miguel. Qual é o compromisso desse escapulário? É tão simples. Eu vou no final falar os 5 compromissos, muito fáceis. Quem reza com o exército de São Miguel já vive. Mas um dos principais, além de você ter consigo o escapulário, é você rezar todos os dias essa oração de São Miguel Arcanjo. Dessa visão do Papa Leão XIII. E não somente antes, o Beato Francisco Palau, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora de La Salete, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, essas aparições todas profetizaram o que o Papa viu, mas depois também as aparições de Medjugorje. Nossa Senhora disse que o Papa Leão XIII teve essa visão, e Nossa Senhora disse que Satanás pediu 100 anos para poder investir, para poder tentar destruir a fé e a moral, atacar a igreja, não só de fora para dentro, mas por dentro. Nas mensagens de Nossa Senhora, através do Padre Gobi, tem um imprimatur da igreja, milhares de sacerdotes, centenas de bispos, vários cardeais fazem parte. Nossa Senhora diz a mesma mensagem, os 100 anos que Satanás pediu para provar a igreja. Gente, nós estamos vivendo o final desses 100 anos. Nós estamos vivendo o tempo da destruição de Satanás. Em Medjugorje, Nossa Senhora disse, também no Padre Gobi, que depois que os segredos acontecerem, depois que a grande prova, são dores de parto, gente. É uma alegria imensa depois que a mãe sofre as dores de parto, quando ela vê a criança. Ela sente um gozo, uma alegria, esquece todas as dores. Essas dores vão passar. E Nossa Senhora diz, Satanás não terá mais poder de agir nessa terra. O tempo dele está por um fio. Por isso, nunca como antes, as quaresmas de São Miguel estão crescendo no mundo inteiro. Mas no Brasil, uma eleição especial. Nós somos chamados para espalhar essa devoção para o mundo. Nós somos chamados nesses últimos anos para esse levante da devoção a São Miguel. O livro vai contar várias experiências de pessoas possessas que, ao ouvir depois da missa essa oração de São Miguel, ficavam desesperadas. Uma vez eu estava numa oração de libertação e uma pessoa possuída pelo inimigo. E eu disse, vamos rezar a oração a São Miguel. Só eu rezei por primeiro, São Miguel Arcanjo. O diabo ficou tão desesperado que eu disse para todo mundo, gente, vamos todos juntos. 1, 2, 3 e juntos. São Miguel Arcanjo. Gente, eu nunca vi o diabo tão desesperado, com os olhos... Claro que o diabo não tem olho, né? Era possesso ali. Mas aqueles olhos esbugalhados de pavor, de desespero pela oração. Eu falei, de novo, gente, todo mundo junto. São Miguel Arcanjo. Eu fiquei muito impressionado com o pavor que o diabo tem de você, quando você reza. De um batizado que reza com fé. Ele tem pavor, desesperado, gente. Imagina aqui, no terço do combate, milhares e milhares de pessoas unidas. A gente não vê, mas o mundo espiritual, os anjos se unem a nós nesse combate, chamando a São Miguel, e o Senhor lá do alto do céu envia. A gente não tem noção de quanto mal é destruído quando nós rezamos 1/3 do combate só. Milhares e milhares de pessoas rezando. O mal vai sendo extinto não só aqui no Brasil, em outros lugares do mundo. O Senhor vai destruindo as forças das trevas. Repito, essa oração foi profetizada. Essa oração foi preparada. E esses são os tempos que foram profetizados em Daniel 12. Naquele tempo se levantará Miguel. Um tempo de tal angústia, como as nações nunca viram. Um tempo de tal angústia, São Miguel está preparando os eleitos. São Miguel está recolhendo, eu não estou dizendo que só é eleito de Deus quem reza a quaresma de São Miguel. Todos os homens de boa vontade que estão gemendo
não querem essa vida de pecado, esse mundo, essa sujeira, vão ser recolhidos pelos anjos, vão ter uma experiência com Jesus, vão ser visitados pelos anjos. Mas um sinal de predestinação é estar revestido dessa devoção de São Miguel. Por isso é que eu quero dizer para você, inclusive eu lembrei aqui, anotei aqui, olha, quando a oração foi abolida, São Miguel apareceu em Garabandal para falar da importância dele. Quando a oração foi extinta, o padre Gabriel e a morte ficou com muita indignação disso, Padre Pio também, mas São Miguel aparece para dizer: eu estou com vocês e quem me chamar vai ter o resultado. São Miguel protege toda a igreja, todos os eleitos, mas aqueles que chamam vão ter um auxílio muito maior. E por isso que eu insisto com você, no dia 29 nós vamos fazer uma aliança, um pacto, uma consagração, um passo de entrega ao nosso anjo da guarda, como Teresinha fez com 9 anos, mais um degrau que vamos avançar e mais um degrau na nossa entrega de São Miguel. Por isso é importante, antes do dia 29, irmão, a única forma de receber benefícios de São Miguel é com o escapulário dele? Não. Mas a única forma de você ter todos os privilégios da congregação de São Miguel, que teve a aprovação do Papa para esse escapulário, para todas as indulgências desse escapulário e todos os méritos do exército de São Miguel, você precisa ter esse escapulário. No próprio escapulário vai vir esse livrinho que ele explica como você faz a imposição, quais são as obrigações, quais são as promessas, quais são as graças. Não dá tempo aqui, a pregação não é sobre isso, mas eu quero concluir dizendo isso. Deus está marcando os seus eleitos e um dos sinais da predestinação é ser recolhido para fazer parte da grande família que venera São Miguel. Eu não falo exército de São Miguel somente quanto aqui no Brasil, esses que participam conosco. Deus suscitou esse exército, mas no mundo inteiro São Miguel está escolhendo os que fazem parte do seu exército. E esse escapulário que um pouco antes de Leão XIII surgiu e Leão XIII aprovou, Deus quer te dar de presente. No dia 29 nós vamos assumir um compromisso solene de usar esse escapulário. E eu vou terminar agora com as 5 obrigações de quem usa o escapulário. São várias coisas, gente, que nós temos para falar. Mas eu vou falar agora somente esses 5 pontos. Vou encerrar com esses 5 pontos. Pronto, eu tenho aqui na folha, está um pouco mais fácil. Quais são as condições para se receber e usar o escapulário? São 5 condições para você receber esse selo de São Miguel. Esse sinal da sua entrega, da sua pertença a São Miguel, arcanjo, e a essa família, exército de São Miguel. O primeiro, você precisa receber o escapulário das mãos de um padre ou de um diácono. Pode ser qualquer padre, qualquer diácono. E precisa usar a fórmula que está aqui nesse livrinho. Nós, no dia do encontro, dia 29, também aqueles que estiverem lá vão poder receber essa imposição. Né? Não importa se você receber antes ou depois a imposição, depois a gente explica isso, mas o importante é você adquirir antes do dia 29, se possível. Se adquirir depois não tem problema, mas a nossa meta é fazer no dia 29 esse passo importante. Segundo, levá-lo consigo ou guardá-lo em um local de honra para o qual foi dedicado. Não é obrigatório usar, mas é muito recomendado que você use o escapulário. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo é obrigatório você usar, sempre. Com exceção de um momento de banho, quando vai fazer cirurgia que tiram, mas fora isso você deve usar sempre. Esse de São Miguel, o ideal é que você use sempre, junto com o de Nossa Senhora do Carmo. Mas se você quiser, pode deixar num altarzinho que você sempre fique reverenciando. Especialmente agora, deixa no seu altar até o dia 29, o seu altar de São Miguel Arcanjo. Terceiro ponto, recitar diariamente essa oração do Papa Leão XIII, esse exorcismo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Quarto ponto, fazer uma consagração a São Miguel, ao menos uma vez por mês, em alguma terça-feira do mês. Disse, não é fácil para a gente?
que já fazemos a nossa consagração todos os dias e por isso temos uma proteção extraordinária de livramentos de graças. Já fazemos essa consagração. Quinto, venerar o coro angélico de São Miguel, o coro dos arcanjos, no mês dedicado aos arcanjos, o mês de setembro. Isso significa que nós que fazemos a quaresma de São Miguel já cumprimos com essas obrigações. Então, para nós, vai cair como uma luva. Somente vamos receber todos os privilégios do uso desse sacramental, abençoado pela igreja, indulgenciado pela igreja, da congregação de São Miguel, fundada por um beato. Deus quer te revestir de mais um escudo de proteção na sua devoção ao arcanjo São Miguel. E eu tenho certeza, esse é um selo da eleição de Deus, não só para você, mas da salvação que o Senhor está trazendo para as nossas famílias. Porque assim como Ló, assim como no livro de Ezequiel, nós estamos gemendo e não aguentamos mais esse mundo de pecado. Queremos nos refugiar em Deus e por isso Deus está enviando São Miguel para vir em socorro de você e da sua família. Não despreze essa devoção que Deus me entregou, te entregou como solução para esses tempos. Por isso agora vamos transformar toda essa palavra em oração. Vamos transformar tudo isso agora em graça através do nosso clamor. Não sei se o irmão Manuel Maria vai falar ainda. E logo em seguida vamos preparar nosso coração para receber o Rei dos Reis.